Então, gente, para a gente começar, abram comigo lá em Romanos 13. Romanos 13, 7. Romanos 13, 7 diz assim: deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. E esse é um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje, amém? A gente vai falar um pouquinho sobre honra, sobre submissão. Eu sei que é um tema muito empolgante, a gente se anima muito. Vamos aprender sobre ser submissos, sobre honrarmos uns aos outros. Eu sei que você está muito animado, amém? Então, vamos orar para a gente começar. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, que veio com o coração aberto e disponível, Pai, para ouvir mais e aprender mais da Tua palavra. Pai, nós lançamos fora e repreendemos toda a armadilha do diabo que possa tentar cegar a mente e o coração dos meus irmãos. Senhor, que todos possam ouvir, que essa palavra possa, de fato, cair no bom solo do coração dos meus irmãos e frutificar, Pai. Que eu seja guiada e dirigida pelo Senhor em cada palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a importância da honra. Como você sabe, eu acredito que você saiba, né? É um tema muito amplo na Bíblia, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Seria impossível a gente falar tudo sobre honra hoje, mas a gente vai falar alguns pontos importantes, tá bom? E primeiro, eu gostaria de ler o significado de honra em português para você. Diz assim, ó: princípio moral e ético que norteia alguém a procurar merecer e manter a consideração dos demais na sociedade. Consideração ou homenagem à virtude, boas qualidades morais, artísticas, profissionais de uma pessoa. E sabe, eu quis ler logo no início o significado em português, porque muitas vezes é isso que vem na nossa cabeça quando a gente pensa na palavra honra, não é verdade? Porém, a gente está aqui para ouvir a palavra de Deus, não é? E a honra bíblica é muito diferente da honra do mundo. Amém? Olha só, a honra no mundo diz assim: consideração ou homenagem à virtude, boas qualidades, como se a honra fosse somente quando as pessoas estão em destaque, quando elas são muito boas, quando elas são muito corretas. E hoje a gente vai aprender que, na verdade, honra bíblica não é assim. Amém? Vocês estão com uma cara muito animadora, gente. Então, a gente vai falar sobre 5 aspectos de honra, tá bom? E o primeiro que a gente vai começar a falar é honra ao nosso Senhor, a Deus. E eu quero que você abra comigo lá em 1 Samuel 2:30. Como eu estou pregando com o celular, fica meio difícil de ler, mas vai dar certo. 1 Samuel, eu vou ler na NVT essa, tá bom? 1 Samuel 2:30, diz assim, ó: portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel, prometi que membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Gente, olha a potência desse texto, não é verdade? Deus, o Senhor está dizendo, ó, eu honro aqueles que me honram e eu desprezo aqueles que me desprezam. Sabe, irmãos, eu não quero ser desprezada pelo Senhor. Mas, sabe, às vezes, a gente... Deixa eu só ler o próximo texto aqui para fazer sentido com o que eu vou falar. Isaías 29:13, não precisa abrir. Diz assim, ó: portanto, o Senhor diz, esse povo fala que me pertence, honra-me com lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. É o próprio Deus falando, olha, esses homens estão me honrando, mas estão me honrando da boca para fora. É muitas vezes a gente, infelizmente, no louvor está aqui, Jesus, você é o centro da minha vida, mas a gente não está honrando Ele nos outros dias da semana. Ele não está sendo o centro das nossas vidas no nosso dia a dia. A gente não está honrando os da nossa casa, a gente não está honrando as nossas lideranças, a gente não está honrando e nos submetendo aos nossos chefes, aos nossos governantes. E aí a gente chega e fala, ai Senhor, você é tudo para mim, eu te honro. E muitas vezes isso é só palavras vazias, jogadas ao vento. Isso não vale de nada para o Senhor. Não é muito sério?
Não adianta nada, gente, a gente ter uma vida de... Só escolher as palavras corretas, mas assim, oração de palavras vazias, sabe? Eu vou orar porque eu tenho que orar, então eu oro todos os dias, eu me consagro todos os dias. Se isso não transforma de fato a nossa vida, isso não é com o nosso coração envolvido. Às vezes a gente fala assim, a gente entende a importância disso, eu não posso, com palavras vazias, dizer que eu amo o Senhor, às vezes eu não amo Ele completamente. E a gente fala assim, então é melhor eu nem cantar. Quando, na verdade, a nossa posição devia ser, não, então agora eu vou ajustar o meu coração, para quando eu falar, essa palavra está carregada do que está por dentro. A gente precisa ajustar o nosso coração, irmão, e honrar o Senhor em todas as áreas da nossa vida. E sabe o que existe na honra ao Senhor? Resposta. Até porque a palavra diz que o Senhor honra aos que honram a Ele, irmãos. Sabe, às vezes tem alguma área da sua vida que você está com dificuldade, você pode estar perdido. Sabe qual é a resposta? Honre o Senhor. Você vai ser honrado. E sabe, não é a honra de homens, irmãos, é a honra de Deus. É da forma do Senhor. É a forma... Irmão, ser honrado pelo Senhor não é nada melhor do que isso. Não é nada melhor do que ser chamado de filho de Deus. Amém? Existe resposta, irmão, no lugar de honra. E sabe, honra ao Senhor é honra a todos os demais aspectos que a gente vai ler hoje. Que a gente vai aprender hoje. Submissão ao Senhor, irmãos, é submissão total. É independente do que o mundo diz, é independente do que os outros falam, é independente do que aparenta. Honra e submissão ao Senhor, ela é total. Ah, mas minha mãe diz X, o que o Senhor falou. Ah, mas meu marido diz X, o que o Senhor falou. A voz do Senhor, a autoridade do Senhor deve estar acima de qualquer outra autoridade. Ah, mas o governo diz tal, 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 a gente não pode fazer isso, isso, isso. O que a palavra diz? A gente fica com a palavra. Ah, mas o governo diz que não pode falar que tal coisa é pecado, não sei o que é pecado. O que a palavra diz? A palavra diz que é pecado, então a gente continua falando que é pecado. A autoridade do Senhor, irmãos, tem que estar acima de qualquer outra autoridade. A gente não tem que... A gente vê isso em Daniel, não é? Honrou o Senhor, se submeteu ao Senhor, falou, olha, ninguém pode orar. Falou, não, vou continuar orando. Foi jogado na cova dos leões e foi honrado. Sadraque, Mesaque e Abednego, tem que se curvar. Não se curvaram. Falou, então beleza, vai ser jogado na fornalha, 7 vezes mais quente. Honraram o Senhor e foram honrados. A gente nunca perde, irmão, quando a gente honra o nosso Senhor. Ainda que a gente precisa desobedecer algumas autoridades, quando a gente escolhe obedecer o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos agora para o nosso segundo ponto, que é autoridades civis, governantes. É um texto um pouquinho longo, mas eu acho importante a gente ler tudo, tá bom? Romanos 13, 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o Deus que a instituiu, e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim o que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. As autoridades estão a serviço de Deus para o seu bem. Mas, se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo. Pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas para manter a consciência limpa. Sabe, a gente lê às vezes esse texto e a gente fica pensando assim, beleza, eu tenho que me sujeitar a toda autoridade foi constituída por Deus. Poxa, mas tem tanto presidente ruim por aí, né? Como é que pode toda autoridade ser constituída por Deus? Foi Deus que colocou fulano de tal lá? Não é possível. Mas sabe, irmãos, Deus constituiu posições de autoridade. Afinal, a gente mora num país democrático. Quem é que escolhe o próximo presidente, governador, pipipabobó? A gente. Amém? Quem escolhe somos nós, não é Deus, amém?
Só que Deus, ele institui posições de autoridade. E não é porque a gente concorda, ou porque a gente discorda, ou porque a gente acha muito bom, a gente acha muito legal, que a gente vai escolher, esse eu honro, esse aqui eu não honro. Esse aqui eu acho legal, esse aqui eu não acho legal. E olha o que ele fala aqui, faça o que é certo e eles o honrarão. Um pouquinho antes. Ele fala assim, você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo. Vamos ler mais um rapidinho. 1 Pedro, esse aqui eu não anotei, então eu vou ter que ler aqui atrás. 1 Pedro 2:13. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima. Pode ir para o próximo? Peraí. Até o 17, tá? Sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. A mesma coisa que a gente leu anteriormente. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes e os acusam falsamente, e os que os acusam falsamente. Pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem a sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o rei. Resumão, né, gente? Sabe qual é o nosso problema, gente? O nosso problema é que a gente quer honrar aquilo que a gente admira. Não é verdade? A gente quer honrar aquilo que é um espelhamento daquilo que a gente faria no lugar daquela pessoa. Tipo assim, quem que você votou? Pensa em você. Quem você votou na última eleição? Essa pessoa foi eleita ou não foi eleita? Pensa aí você. Se quem você votou, melhor, quem você não votou que foi eleito, geralmente você não vai querer honrar essa pessoa. Por quê? Porque você fala assim, ela não faz o que deveria ser feito. Porque quem define que o que deveria ser feito sou eu. Como se a gente só honrasse aquilo que a gente escolhesse que merece honra. Eu defino quem merece honra, quem não merece honra. Aquele lá faz tal coisa que eu não concordo, então eu não vou honrá-lo. Irmãos, isso não é uma desculpa para desonra. A palavra diz que nós devemos honrar os nossos governantes. Não diz que a gente deve honrar se eles fazem do jeito certo. Não diz que a gente deve honrar se ele concorda com a gente ou não. Mas vai contra a Bíblia. A gente não precisa obedecer o que vai contra a palavra, irmão. Mas honrar a posição de liderança, ainda que a gente discorde, a gente precisa honrar. Ainda que a gente discorde do presidente, ainda que a gente discorde do prefeito, governador, a gente precisa honrar nossas autoridades, irmãos. A gente precisa bem dizer as nossas autoridades. E eu sei que às vezes é difícil. Mas já de não falar mal já é bom caminho. Falar mal das nossas autoridades, irmãos, é rebeldia. Deus odeia rebeldia. A gente precisa bem dizer, honrar, orar pelas nossas autoridades, ainda que a gente não concorde com elas. Amém? Ainda que a gente não tenha votado nelas, mas ela faz isso, 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 esse presidente faz isso, 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 eu discordo dele. Eu entendo, o problema é nosso se a gente discorda dele. Agora, o nosso papel é apontar o erro dele ou orar por ele? E eu sei, irmãos, às vezes dói a gente orar por aqueles que a gente discorda. Mas a palavra ainda diz que a gente deve amar os nossos inimigos. Então, a gente discordar não nos dá autoridade, irmãos, para maldizer as nossas autoridades. E a palavra é muito séria a respeito disso. Honre as suas autoridades. Amém? E a gente está falando aqui, por exemplo, de presidente, governador, mas são todas as autoridades civis, professor. Infelizmente, hoje, honrar o professor é quase utopia, né? Não existe mais. Honrar a polícia, por exemplo, não existe mais. Eu estava vendo aquela série, eu não sei se, acho que a maioria viu aquela série Adolescência, que tem na Netflix. Muito legal, por sinal. Não é uma série legal de assistir, né? Pesada, assim, mas vale a discussão, né? Uma discussão muito boa. E uma das coisas que eu mais fiquei chocada, né? É que tem acho que é o segundo episódio, não sei. Passa ali os policiais vão na escola dos adolescentes lá falar com eles para interrogar, não sei o quê, não sei o quê. Gente, ninguém respeita o policial lá. Todo
mundo zoa da cara do policial, na cara do policial, foge do policial. Eu falei, gente, ou eu era uma criança medrosa, não sei. Porque se um policial falasse comigo, era... Até hoje eu acho que eu fico assim. Sabe, que você passa perto de uma Honda, você nem tem nada de errado, você já fica... Deixa eu sentar direito, né? Baixar o rádio. Isso é temor à autoridade. Mas a gente vive numa geração em que isso não existe mais. Ah, ele trabalha para mim, o professor trabalha para mim, eu pago o seu salário. Desonra, gente. É posição de autoridade sobre nós. Nós devemos honrar e ensinar os nossos filhos a honrarem também. Amém? Vamos para mais um aspecto, que é família. Isso é bom, né? Vamos ler lá, Efésios 5. Efésios 5, 22. A gente vai ler do 22 ao 25. Começa logo com a gente, né, bênção? Esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido. Aleluia. Como ao Senhor. Próximo. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Tá, vamos falar primeiro das esposas? Às vezes a gente lê isso e a gente fala, nossa, né, coitada das mulheres que tem que se sujeitar aos seus maridos em tudo. Mas, gente, olha o modelo que ele apresenta para nós. É como Cristo amou a igreja. Volta para o primeiro lá, Ju, 22. Perdão, 23. Ó, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Sabe como é que vai ficar fácil da sua esposa se submeter a você, irmão? Quando você se espelhar a Cristo como líder da sua casa. Se você, como Cristo, como líder da sua casa, fica fácil da sua esposa se sujeitar a você, como a igreja deve se sujeitar a Jesus. E sabe, o papel de sujeição, irmã, é um privilégio para nós. Sabe, a gente fica com um lado de fato mais tranquilo. Para nós deve ser leve se sujeitar ao nosso marido. E eu sei que é muito mais leve a gente se sujeitar ao nosso marido quando ele é assim, né? Mas a palavra não diz que a gente só se sujeita quando ele é perfeito, quando ele é lindo, maravilhoso, ele prepara o café da manhã para você quando você acorda, ele lava a louça para você. Olha, minha esposa maravilhosa, eu lavei a louça para você. Não, irmãs, a gente sujeita em todo o tempo, ainda que a gente concorde, ainda que ele seja maravilhoso, ainda que ele seja lindo, cheiroso, ou quando não. Uma bênção, né? Mas, continua aí pra gente, eu acho que é o 25 já. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la como água por meio da palavra. Eu acho que ficou leve pra gente. Porque vamos combinar que nem sempre a gente também é super legal, né? A gente é super simpática, super agradável. Eu sei, gente, eu sei que eu nem sempre sou muito gentil e legal com meu marido, eu preciso melhorar. Mas, sabe, ele precisa me amar como Jesus amou a igreja. E sabe como Jesus amou a igreja? Morrendo. Se entregando por ela, entregando o que ele tinha de melhor, a vida, para salvá-la. E uma vez eu dei isso de exemplo aqui, né? Eu falei, muitos homens estão dispostos a morrer pelas suas esposas, mas não estão dispostos a lavar uma louça para elas. Como se isso fosse eu te ofender seu ego. Irmão, para com isso. Sabe? Vamos ler o próximo. Aleluia. O próximo. Não, volta. Põe na NVI para mim. O 19. Poxa, não era esse que eu queria. Eu pulei um, perdão. É 1 Pedro. 1 Pedro 3. Desculpa, gente.
Ju, né? Desculpa, amiga. Vai dar certo. Aí. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Gente, esse texto é maravilhoso, sabe por quê? Porque em nenhum lugar a Bíblia fala que a esposa deve honrar o marido, mas fala que o marido deve honrar a esposa. Diz sim que a esposa deve se sujeitar ao marido, amém? Mas quando ele usa a palavra honra, ele está falando de marido honrar a esposa. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando com honra, como parte mais frágil e cordeira do dom da graça. Sabe, irmãos, parte mais frágil não está desmerecendo a mulher aqui. Muito pelo contrário, está privilegiando a mulher. Sabe, a mulher naquela época era tratada com total, quase que desprezo. Mulher não tinha voz naquela época. E olha o cuidado que a palavra nos coloca. Que posição de segurança. Como parte mais frágil, a parte que está sendo privada da parte mais difícil, da dificuldade. O marido priva a esposa. Sabe, marido, às vezes você vai precisar privar mesmo. Às vezes no perrengue, na dificuldade, você é o homem da casa, assume o BO e priva a sua esposa da parte, às vezes, mais difícil, como parte mais frágil. Amém? E olha só. E coerdeira do dom da graça. Muita gente fala, né, que o homem é mais importante, nananana, mas a palavra diz que a sua esposa é coerdeira com você. Vocês estão juntos. Às vezes a gente acha que é uma posição de, essa aqui é mais importante, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Não, irmãos, todos nós somos filhos de Deus. Amém? Homem não é sacerdote do lar. Ele é o cabeça da casa. Amém? Ele ser o cabeça da casa não significa que ele é mais importante. Como, por exemplo, minha filha não é menos importante do que eu, porque ela é minha filha. São só posições de autoridade na nossa casa. Amém? Continua aí, Ju, pra gente. Tá, agora volta lá para o Colossenses 3. Esposas, cada uma deve sujeitar ao seu marido, como a gente já falou, como convém a quem está no Senhor. Maridos, cada um deve amar sua esposa e não deve tratá-la com amargura. Irmão, seja doce com a sua esposa, amém? Chega em casa, simpático com ela. Não descarrega tudo na esposa. Às vezes o homem chega cansado do trabalho, quer descarregar tudo. Seja sábio, amém? E sabe, lá em Gênesis 2, a palavra nos chama de auxiliadoras. E às vezes a gente olha essa palavra de auxiliadora como também algo inferior, né? Porque a gente está ajudando alguém. Mas sabe, irmãos, a auxiliadora, ela tem um papel extremamente importante. Que é de fato, auxiliar. Só que sabe, marido, você precisa permitir que a sua esposa seja sua auxiliadora. Ela foi capacitada por Deus para isso. Às vezes o homem fala assim, não, eu sou o cabeça, eu que falo, ponto final. Lembra, irmão, ela é coerdeira com você. Ela não é inferior a você. E sabe, ela é sua auxiliadora. Auxiliadora idônea. Compartilhe com a sua esposa. Sabe, Deus capacitou ela para te auxiliar. Tem coisas que o Senhor vai falar com você através dela. Significa, então agora tudo que minha esposa falar eu preciso assinar e ponto final. Não, vocês são um casal. Vocês precisam decidir juntos, gente. Casamento é uma aliança, não é um superior, outro inferior. Sabe, na nossa casa a gente decidiu assim. Se a gente tem alguma coisa para resolver, eu tenho tanta voz quanto meu marido. A gente conversa de igual para igual. Olha, eu acho isso, isso, isso. Ele fala, eu acho isso, isso, isso. A gente discorda, beleza. A gente vai aguardar até quando precisar decidir. Se precisar decidir, a gente não entrou em acordo, é o Dedé a voz do Dedé que vai ficar com uma resposta. Sabe por quê? Porque quando vier o BO, é ele que vai assumir o BO também. É por isso, irmãos, que a nossa posição, ela está, se sujeitem-se, porque a gente não está com essa posição mais difícil de tomar a decisão. Mas eles estão com essa posição difícil de tomar decisão, que às vezes a gente queria para nós. A gente fala, não, mas a gente sabe mais. A gente isso, a gente aquilo. Mas na hora do BO, quem assume o BO tem que ser o marido. Mata no peito e vai que é tua.
É igual aquela frase, né, que a gente ouve, que infelizmente já ouvi muitas mulheres de Deus falando essa frase que é: o marido é esposa. O marido é o cabeça e a mulher é o pescoço. Uma vez já me vieram aconselhar assim: não, irmã, mas você é o pescoço do seu marido. Você fala com ele e aí ele muda de opinião. Eu falei, tá amarrado. Graças a Deus eu casei com um homem que pensa, amém? Eu casei com um homem que é guiado por Deus, que é inspirado pelo Senhor. E sabe, eu faço meu papel como auxiliador, irmão. Mas eu não manipulo meu marido. Fala assim, fala com um jeitinho, fala assim, fala assado, porque aí ele vai na tua. Irmãos, isso é manipulação. É óbvio, eu creio que a gente deve escolher os melhores momentos para conversar, não é? Mas isso é com qualquer pessoa, até com os nossos filhos, com os nossos familiares. Se a pessoa está lá com raiva, está estressada, está irritada, você vai cobrar? Não. Porque isso é o mais sábio a fazer, não é? Mas não é para manipular. Falar, eu vou falar com um jeitinho assim, porque se eu falar assim, eu sei que aí ele vai mudar de opinião. Isso é manipulação, irmãs. A gente não foi feita, não foi criada, não foi inspirada para o Senhor, para manipular os nossos maridos, mas para auxiliar eles no melhor caminho. Amém? Agora, Colossenses 3:20. Pais e filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais em todas as ocasiões. Ouviu, meninos que estão aí? Quiseram ficar no culto, né? Agora estão grandes, quiseram descer. O Enzo também. Tá vendo, Enzo? A gente vem para o culto, a gente também. Obedeçam aos seus pais em todas as ocasiões. Isso aqui são filhos que não casaram, obviamente, não é? A partir do momento que você casa, meu querido, minha querida, você não obedece mais o papai e a mamãe, amém? A gente sai de casa, a gente constitui a nossa família, a gente corta esse laço aí. Nossos pais são autoridades como conselheiros para a gente, depois que a gente sai de casa. Mas a gente não tem que obedecer tudo que o nosso papai e nossa mamãe falam, amém? Mas se a gente mora com o papai e com a mamãe, a gente obedece nossos pais em todas as coisas. Pois isso agrada ao Senhor. Mais um. Agora os pais. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. E às vezes a gente olha esse texto e eu fico assim, gente, é quase impossível. Porque eu irrito a Catarina, acho que todos os dias. Com cada não que eu falo para ela, ela fica... Mas sabe o que é isso? Como é que fala? Para que não desanimem. Irritar os nossos filhos para que eles não desanimem, não é que a gente não vai frustrar os nossos filhos, porque isso seria impossível. Até porque eles têm pai por um motivo, não é? Tem mãe por um motivo. Não irritar para que eles não desanimem não é a forma com que a gente vai ensinar os nossos filhos, instruir os nossos filhos. Sabe qual é a melhor forma de você instruir os seus filhos? Na palavra de Deus. Não é assim falando, vai fazer assim porque na minha casa é assim, ponto final. Quando você sair da minha casa, você se vira. Esse é o melhor conselho? Acho que não, porque eu não quero que quando a Catarina saia de casa, ela faça tudo o contrário do que eu ensinei a ela. Afinal, o meu papel como mãe é ensinar ela no caminho que deve andar. Então, eu espero que quando ela cresça e saia da minha casa, ela continue no mesmo caminho. Se eu só fico para ela assim, você vai fazer ponto final porque na minha casa é assim. Eu vou estar só irritando a minha filha. E não vou estar dando ensinamento para ela, para que quando ela esteja sem mim, ela tenha a capacidade de fazer as escolhas por ela mesma. Sabe? Irmãos, a melhor coisa, agora que a Catarina está ficando um pouquinho maior, não é a melhor coisa, mas uma das coisas muito legais da maternidade, da paternidade, é ver o reflexo da forma com que a gente ensina os nossos filhos em prática. Porque a real é que a gente não tem certeza do que a gente está fazendo, né? Ou você tem? Eu não tenho, gente. Eu faço meio que o meu coração manda, o que eu entendo na palavra, e eu espero pelo melhor e que dê fruto. E quando a gente vê isso dando fruto, é muito legal. Igual, eu não deixo a Catarina tomar refrigerante. Eu falo para ela a verdade. Eu falo, filha, tem cafeína, criança não toma café, então você não vai tomar refrigerante. E aí teve um dia que teve festinha aqui nas crianças, ela estava lá, eu não estava lá, o Dedé não estava lá, e aí a tia me contou no final, falou assim, então eu fui oferecer refrigerante para a Catarina e foi bonitinho, porque ela falou, não, minha mãe não deixa. E, gente, eu achei isso maravilhoso, que eu falei, cara, ela poderia ter tomado, eu não queria saber. Mas, sabe, ela mesmo quando eu não estava olhando,
ela decidiu obedecer e me honrar. Sabe por quê? Porque ela estava sendo... ela não estava sendo motivada pelo medo da punição, porque eu não ia saber se ela ia tomar ou não. Ela estava sendo motivada pela obediência. Eu vou fazer o que minha mãe me ensinou, porque eu entendi que fazer o que minha mãe me ensinou é a melhor escolha. Não é porque, eu tenho medo, porque, se minha mãe entrar aqui, ela vai me bater. Até porque ela pergunta para mim, mãe, posso tomar? Eu falo, não, tá bom. É um exemplo simples de uma coisa simples, mas que a gente vai aplicar ao longo da nossa vida dos nossos filhos. Amém? A palavra diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Então, a nossa relação com os nossos filhos não pode ser baseada no medo. A gente precisa entender que existe uma diferença entre o medo e o temor. E lá na frente a gente vai continuar falando sobre isso, porque senão não vai dar tempo. Agora, autoridades espirituais, tá? Hebreus 13, 17. Diz assim, obedeçam aos seus líderes, sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Olha só, irmão, seus líderes prestam contas de vocês. Obedeçam-lhes para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Olha só, irmãos, a gente deve ser um liderado que faça o nosso líder nos liderar com alegria. Porque se for com peso, isso não vai ser gratificante para nós. O motivo para nós honrarmos as nossas autoridades. Porque nós estamos sendo alimentados, espiritualmente sendo edificados, por estarmos sendo orientados na palavra e sermos corrigidos e repreendidos. Sabe, irmãos, a igreja é para isso. É para a gente prestar contas uns aos outros mesmo. É porque a gente precisa de um pro do outro. A palavra fala, sujeitei-vos uns aos outros. A gente não está sozinho. Igreja é um corpo de Cristo para isso. Eu estou junto com você, você está junto comigo, a gente se afia. Mas para isso a gente tem uma autoridade também dentro da igreja, que é o nosso pastor. Amém? E sabe, irmãos, honra, como a gente falou no começo, não é por merecimento. Eu não honro o Dedé como meu marido ou como meu pastor, porque ele merece. Eu honro porque a palavra me manda honrar. E ponto. Sabe? O líder ele não tem que merecer só honrar. Se ele merecer, eu faço. Se ele não merecer, eu não faço. Se ele agir desse jeito, ok. Se ele agir de outro jeito, aí como se isso fosse te dar uma legalidade para pecar. Irmão, desonra e deslealdade é pecado. E o pastor fazer algo que você discorda não te dá autoridade de pecar. Deu para entender? E óbvio, como eu falei, isso faz sentido com todas as demais autoridades que a gente está falando aqui. Mas sabe, irmãos, só existe honra genuína quando a gente discorda. Porque se a gente concorda com tudo, onde que está a honra? Se a pessoa faz tudo que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, ele fala do jeitinho que eu quero, como a gente falou lá das autoridades civis. Se ele aprova leis, projetos, como eu faria, beleza. Se não, não. Não, irmãos, a gente honra, ainda que a gente discorde. Sabe? E posição de honra, irmão, não é posição de controle. Eu não estou aqui falando que nós devemos honrar a nossa autoridade celestial, é ótimo, né? Ministerial, nosso pastor, e às vezes, vou estar aqui eu como esposa de pastor, você tem que me honrar. Não, irmãos, honra não é o que eu tenho que receber, honra é o que eu dou. Eu não estou aqui falando para você isso, para vocês me honrarem, muito pelo contrário. Eu tenho que honrar vocês também, e a gente vai falar mais sobre isso. Mas honra não é posição de controle e domínio. O Dedé não está aqui, a gente tem que honrar ele porque ele vai nos dominar. Ele vai mandar em mim. Se o Dedé falar para eu não fazer isso, eu não faço porque ele manda em mim, porque eu tenho medo. Porque se eu discordar do pastor, vai cair fogo do céu e vai me fulminar. Não é isso, irmãos. A gente honra a posição de liderança como uma posição de liderança. E é isso. Você não presta contas para o seu pastor da sua vida. Tem gente que fala assim, mas se meu pastor não deixar eu viajar, eu não viajo. Irmãos, não é isso. Amém? Liderança não é controle sobre a sua vida. A liderança não deve te controlar com medo. É a mesma coisa dos nossos filhos. É motivado pelo amor.
Quando a gente vê aquele exemplo de Noé, uma vez um ministro veio aqui, e eu acredito que ele estava sendo inspirado por Deus, ele deu esse exemplo, né, de Noé, que é quando, Gênesis 9, que Noé fica embriagado depois que eles descem da arca, tudo, né, e ele fica nu, sai lá nu. E aí, o que os filhos fazem? Eles encobertam. E às vezes a gente lê isso, e a gente fala a respeito de autoridade, às vezes, se a gente não explica, pode parecer que a gente está querendo passar pano para o pecado dos outros, e não é isso. Amém? Se alguém de autoridade está, vou supor, o Dedé está aqui, ele está roubando dinheiro da igreja, eu não posso pegar esse texto e falar assim, olha, irmão, passa um pano, ele é pastor, encoberto o erro dele. Irmãos, não é isso que a gente está falando. O que a gente está querendo dizer é que as pessoas vão errar. E o pastor vai errar também. Agora, a gente vê Noé. Ele errou, ficou embriagado. A palavra fala contra embriaguez. Ele ficou nu. A palavra fala sobre exposição do corpo. Os filhos, 2 deles escolheram esconder e acobertar o erro do pai. Porque ele não estava tratando o erro do pai como a identidade do pai deles. Ele estava dando aquele erro como um erro. Afinal, quando a gente olha lá para Hebreus 11, quem está lá como exemplo de homem de fé? A galeria da fé? Noé. E a gente vê outros homens que estavam em posição de liderança, que quando erraram, como Saul, por exemplo, errou, acabou. Não tem história. Porque ele fez uma desonra contra o Senhor, desobedeceu o Senhor. Então, quando a gente diz que, olha, a gente deve encobertar os erros, não é passar pano para erro das pessoas, amém? Mas porque às vezes a gente pega e fala assim, eu vou aproveitar o erro daquela pessoa, quase como um alívio. Porque aí o erro dele me dá autoridade para desonrá-lo. Isso é mentira do diabo. O erro de nenhum líder, irmão, te dá autoridade para pecar e para errar contra ele. A palavra diz que a gente deve honrar em tudo, ainda que a gente concorde, ainda que a gente discorde. Por quê? Porque as pessoas vão errar com a gente. Sabe, meu marido errar comigo não me dá o direito de desonrá-lo dentro da minha casa. Sua esposa errar com você não dá o direito de você desonrá-la. Seu chefe errar com você não dá o direito de você desonrá-lo. Amém? A honra, ela preserva, ela não expõe. Sabe, irmãos, Deus odeia a rebeldia. Amém? Ainda assim como nesse caso que a gente falou de Saul. Deus já tinha rejeitado Saul. Antes mesmo de escolher Davi como próximo rei, Deus já tinha rejeitado Saul e falou, já era Saul para você. Anos e anos e anos depois, irmão, Saul estava perseguindo Davi. Davi teve a chance de matar Saul. O que ele fez? Eu não vou matar. Mas Davi, ele está te perseguindo. Ele decidiu honrar aquela autoridade, ainda que aquela autoridade trazia ameaça para ele. E você concorda comigo que Davi é um bom exemplo para nós seguirmos? Amém? E por último, e não menos importante, irmãos, é honrarmos uns aos outros. Romanos 12, 9 diz assim, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se o que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que vocês. Sabe, irmãos, honrar os outros é ver o outro como digno de honra. Ainda que às vezes não pareça. Ainda que às vezes não aparente. É ver o outro digno de honra. Honra não é sobre pedir, sobre o que eu recebo, é sobre como eu dou. Sabe, às vezes a gente escuta ministrações assim, e a gente fala assim, nossa, fulano de tal precisava ouvir isso, fulano de tal precisa crescer nisso aqui, nossa, vou mandar isso. Quando, na verdade, a gente precisa olhar para a gente. Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou honrando a todos, independente da posição deles? Sabe, eu não anotei esse versículo aqui, mas sabe uma outra categoria de pessoas que Deus manda honrar? As viúvas. Sabe por quê? As viúvas eram pessoas que geralmente eram pobres naquela época. Amém? Viúva tinha poder de mandar e desmandar em alguém? Não. Porque a gente não honra aquilo que tem poder sobre nós. A gente deve honrar a todos. Vamos ler lá Lucas 22. Lucas 22, 24.
Aqui é a ceia, tá bom? Os discípulos. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações as dominam e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Vocês, porém, não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o menor. Perdão, eu não terminei. E aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Eu, porém, estou entre vocês como quem serve. E junto nesse texto a gente vai ler João 13, que é a mesma história, tá? Deixa eu ler no meu celular que vai ficar mais fácil, peraí. Lembra que aqui a gente está falando lá da ceia, amém? Lembra, irmãos, que Jesus, ele teve ali mais ou menos 3 anos de ministério, não é? Com os discípulos, ensinando a palavra para os discípulos, ensinando como quem serve, falando que, olha, o maior é quem serve. E qual era o papo lá na ceia? Eles discutindo, quem é o maior? Ah, quem fulano é o maior? Fulano é o maior. E Jesus está falando para eles, o maior é quem serve. Outro contexto daquele período. As mesas que eles comiam não eram igual essas mesas que a gente tem hoje, que são altas, tem cadeira, você senta confortável, tal. Eram mesas praticamente no chão, sabe? Você sentava e eles andavam com o pé muito sujo naquele período, porque eles não usavam tênis igual a gente tem, protegendo o nosso pezinho, o chão era sujo. Então pensa, você ia comer a sua refeição ali com o pé fedorento do seu amigo do seu lado. Para que isso não acontecesse, tinham servos que ficavam responsáveis por lavar o pé de todo mundo. Olha que trabalho muito legal. E muito geralmente também, quem era o escolhido para lavar o pé era o menor dos menores dos menores. Não era assim, o servo-chefe que vai lavar o pé de todo mundo. Não, gente, era o estagiário do rolê. Quem chegou agora, o jovem aprendiz, vai lá lavar o pé de todo mundo. Então, não era uma coisa muito honrosa, concorda comigo? Lavar o pé de todo mundo, o pé fedorento de todo mundo, que todo mundo ia comer. Aí a gente chega aqui em João 13. Aquele contexto daquela galera, tá? João 13, 1. Diz assim, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar o mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar. O diabo já havia instigado Judas, o filho de Simão Iscariotes, a atrair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha da cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Gente, Jesus ele sabia que ele estava para partir. Ele passou 3 anos ensinando essa galera. Ele sabia que Judas ia trair ele. Ele sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes. Ele poderia falar, gente, parece que vocês não aprenderam nada. Vocês estão aí discutindo quem é o maior. Muito pelo contrário, o que ele diz? Ele se levanta e ele lava o pé de cada um deles. E ele diz, olha, sabe quem é o maior? Quem se sujeita uns aos outros. Quem honra o outro. Irmão, quem é que era mais digno de honra naquela sala? Senão Jesus. Rei dos reis. Deus encarnado. Mas ele não toma isso como glorioso. Fala assim, vocês vão lavar os meus pés, que seria digno, não é? Não, irmãos, ele se sujeita. Ele lavou o pé de Judas, aquele que ia trair ele. Ele lavou o pé de Pedro, aquele que ia negar ele 3 vezes. Às vezes a gente tem uma cultura aqui na nossa igreja, não é? Quem é do time de staff sabe, que é revelar o ouro. Revelar o ouro é enxergar o nosso irmão da forma que Deus enxerga ele. Sabe, irmãos, Jesus está nos ensinando que ele não viu os discípulos baseado nos erros deles. De tantas vezes que eles talvez iriam negar, que eles iam ficar com medo, que eles iriam fazer isso, iam fazer aquilo. Jesus via eles da forma que eles eram por dentro, da forma que Deus os chamou.
E é assim que o Senhor nos diz que nós precisamos tratar os nossos irmãos. Não é a posição só de autoridade que está aqui com o microfone na frente, não é só os nossos governadores, não é só os nossos pais, só os nossos cônjuges. Não, irmão, é todo mundo. Sabe aquela pessoa que às vezes é indigna? Ela também. Sabe aquela pessoa que às vezes é maldizente, mentirosa? Ela também. A gente não honra os outros, irmãos, baseado no que a gente pode ganhar deles. A gente honra todos, porque a palavra nos ensina assim. Porque o nosso Senhor fez isso por nós. Sabe? Tem uma... Muita gente usa isso de exemplo, eu acho maravilhoso, né? Eu, como mãe da Catarina, né? Todo mundo que tem filho, sabe que filho, principalmente muito pequenininho, faz muito cocô, não é, gente? Principalmente muito pequeno, não é? Quem que gosta de trocar cocô? Ninguém. Quem que gosta de ter uma fralda cheia de cocô? Ninguém. Tudo bem que a gente fica feliz quando o filho faz cocô, né? Que significa que está tudo funcionando. Mas ninguém fica feliz. Nossa, uhul! Cocô na fralda. Por quê? Eu não quero pôr a mão no cocô, não é? Agora, eu falo assim, ixi, fez cocô e jogo a Catarina no lixo? Porque ela tá com cocô? Faz sentido isso? Não, por quê? Porque eu amo a Catarina, independente da forma com que ela está. Irmãos, a gente não pode tratar as pessoas pela forma com que elas estão. A gente tem que tratar as pessoas da forma com que elas são. Sabe, a pessoa que está do seu lado é filha de Deus, tanto quanto você. Ela pode não estar do jeitinho que você queria. Ah, ela é tão certinha, tão correta. Não interessa, irmão, você deve honrá-la também. Todos nós somos dignos de honra. Todos aqui são dignos de ser honrados uns pelos outros. Não pela forma que estamos, irmãos, mas pela forma que nós somos. Sabe, esses dias eu li um ensinamento sobre filhos e eu tomei isso para mim muito importante. A gente não pega uma ação dos nossos filhos e a gente pode aplicar isso para tudo. Como uma característica da personalidade dele. Não é porque a Catarina desobedeceu um dia que ela é uma filha desobediente. Ela é obediente. E eu vou continuar confessando que ela é obediente. Não é porque minha filha mentiu um dia que ela é mentirosa. Isso não é quem ela é. E a gente deve falar dos nossos filhos e do nosso próximo, que eles são. E não aquilo que a gente está enxergando, aquilo que a gente está vendo. Amém? Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Eu fui muito abençoada. Eu sei que eu não consegui transmitir tudo o que eu aprendi do Senhor estudando sobre isso. Mas sabe, irmãos, a honra ela deve ser total. Amém? E a gente deve se importar com a honra que a gente dá e não com a honra que a gente recebe. A gente não está aqui sendo fiscal de honra de ninguém. Olha, você deve honrar fulano de tal, você não está me honrando do jeito que você deve. Não, irmãos, eu estou falando isso aqui para você como o Senhor falou para mim. Eu devo me preocupar com a forma que eu estou te honrando. E é sobre isso. Amém? A gente olhar para como nós estamos agindo. Você está honrando o seu próximo, irmão? Você está honrando a sua autoridade? Você está honrando os seus governantes? Você está honrando autoridades civis? Se sim, você está honrando o Senhor. Se não, você pode estar desonrando o Senhor. Nós só honramos ao nosso Deus quando nós cumprimos com a palavra dele. Amém? Eu quero orar por você, rapidinho. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por cada instrução que o Senhor trouxe ao nosso coração, Pai. E que nós possamos nos acertar, Pai, nessa área das nossas vidas. A área da honra, Senhor. Que nós possamos honrar uns aos outros, Pai, como o Senhor nos ordena. Ainda que naturalmente seja difícil. Ainda que, Pai, aparentemente o outro não mereça. Mas quem diz que nós merecemos? Nós não somos melhores que ninguém, Senhor. Que nós possamos nos enxergar como o Senhor nos enxerga, mas também enxergar o nosso próximo como o Senhor nos enxerga. Nos ajude, Senhor, a revelar o ouro na vida de cada um dos nossos irmãos, na vida de cada um daqueles que nos cercam. Não só daqueles que são salvos, Pai, mas daqueles que estão no mundo. Pai, nos ajude, Senhor, a enxergar os perdidos da forma que o Senhor enxerga. Aqueles que estão abandonados da forma com que o Senhor enxerga, Senhor. Que nós possamos ver cada um como o Senhor os criou para ser, Pai. Cada filho como o Senhor os criou para ser. Não tratando as pessoas da forma com que a gente acha que devem ser tratadas, mas da forma que a tua palavra nos instrui. Tratando todos com amor, com respeito, Senhor.
Nós te agradecemos, Pai, por essa correção, porque nós podemos ajustar os nossos corações e colocar as coisas no lugar, Pai. E nós te agradecemos pela graça que é abundante, porque pela nossa própria força, Pai, seria impossível, mas a tua graça nos capacita, Pai, e nos torna leve de te obedecer, torna capaz de te obedecer, Senhor. Nós te agradecemos, honramos as nossas autoridades civis, nós honramos as nossas autoridades eclesiásticas, Senhor. Amamos e colocamos eles nas posições devidas que o Senhor nos ordenou. E nós não estejamos aqui só para expor e apontar o dedo um na cara do outro, mas para amar. Amar aqueles que não são amáveis, Senhor. Aqueles que às vezes parecem não ser dignos de merecimento. Nós te amamos, Pai, e queremos te agradar em todas as coisas, mas não só da boca para fora. Nós não queremos te honrar com lábios vazios, Senhor, mas com entendimento e inteireza de coração, Pai. Fazendo porque nós te amamos e te amamos verdadeiramente. Nós te agradecemos por essa noite em nome de Jesus. Amém.